A gente está dando sequência aqui. Tem uma pergunta, né, sobre a contribuição dos nossos representantes políticos no combate à pandemia do novo coronavírus. Hoje vamos entrevistar o deputado federal Hercílio Coelho Diniz, do MDB, que já está com a gente aqui no estúdio, com muita honra, recebendo aqui o deputado. Obrigado pela presença, deputado. Boa tarde para o senhor. Vamos começar falando sobre a pandemia. E a primeira pergunta é a seguinte: o senhor, como deputado, como que o senhor avalia o combate à Covid-19 na nossa região e qual a contribuição do senhor com esse trabalho? Boa tarde a todos. A contribuição nossa tem sido no sentido de viabilizar verbas para poder aquisições de equipamentos, de medicamentos, para que a gente possa estar dando assistência à saúde em toda a nossa região de Minas Gerais e no país, no modo geral. Temos aí uma situação, né, toda inusitada, que ninguém esperava isso, ninguém sabe como lidar com isso. Então, assim, alguns desencontros aconteceram entre os entes federados, o estadual e o municipal, mas está havendo um trabalho que eu entendo que está havendo um avanço bom, procurando um consenso para poder a população sofrer o mínimo possível. Agora, deputado, a gente percebe que o pico da pandemia ele está se aproximando, né, segundo até informações de especialistas, e muitos municípios flexibilizaram as regras de isolamento. Outros, por sua vez, decretaram lockdown. E qual a opinião do senhor sobre o fechamento total do comércio? Olha, cada município está com uma realidade diferente. Esse vírus, ele tá, em cada município, está com um grau de contaminação, com um grau, cada indivíduo tem um comportamento, se adapta, boa parte são assintomáticos. Então, assim, a região nossa aqui, em Valadares, por exemplo, está sendo uma maneira que eu entendo, está sendo muito bem equilibrado. Né? O prefeito tem deixado o comércio bastante com a liberdade até bem estendida, agora, essa semana recente, aí, vários restaurantes, houve uma certa redução no horário, que foi necessário, entender como é que vai ficar daqui para frente. A região de Patinga já tomou outras medidas, Fabricianos diferente, Patinga, Manhuaçu, Teoflotone. Teoflotone está totalmente fechado o comércio, né, o não essencial, e com um complicador de faltar o diálogo entre o executivo e as classes, né, os representantes de classe. Então, assim, em Valadares tem tido esse diálogo bastante profícuo, bastante, assim, harmonioso, e dentro do possível o comércio está funcionando. A gente sabe que um fator importantíssimo para esse combate é a questão de verbas, deputado. E aí, quando fala com o deputado federal, como é o seu caso aqui, é até oportuno para explicar para quem está em casa, existem as emendas, né? E quais emendas o senhor já destinou para a nossa região? E aproveita para explicar para a gente qual fase estão essas emendas, como é que funciona isso, demora a chegar no município? Olha, o governo Bolsonaro tem sido um governo que tem sido extremamente generoso com o Congresso quanto a verbas. Por exemplo, meu mandato já disponibilizou mais de 40 milhões de reais de verba para a nossa região. Nós temos aí em torno de 25 milhões de verbas já pagas e 15 milhões que estão em trâmite. Então, assim, o município de Valadares recebeu uma verba já no patamar de 12 milhões de reais pago, tem quase 8 milhões a receber. Ipatinga foi destinada a verba já no patamar de 3 milhões de reais totalmente pago. Manhuaçu, 2 milhões e 500. Cidades várias cidades do entorno aqui com verbas, né, que são municípios menores, Itambacuri, 1 milhão de reais, Teoflotone, 2 milhões e 500. Então, assim, foi feito um trabalho bastante. Santana do Paraíso, mais de 1 milhão de reais. Então, Caratinga, 2 milhões de reais já pago. Então, são verbas impositivas, né, do mandato, são verbas de relatoria. Eu tive um ano também bastante produtivo no Congresso. Eu participei da Comissão Mista de Orçamento, então tive oportunidade de participar de vários, né, do orçamento em si. Conseguimos incluir a ponte do Vila Isa no plano plurianual. Então, assim, o mandato tem rendido bons frutos. Isso é muito bom. O mineiro usa aquela expressão, deputado, assim, agarrou, né, mas tecnicamente travou. Algumas emendas, alguns recursos, eles travam, e eu tenho informação de que o senhor, através do seu mandato, destravou alguns recursos. Nos conte um pouco sobre esse trabalho, por favor. É tão importante quando destinar as verbas, a gente também viabilizar. Tá? Talvez assim, a verba, né, quando a gente fala de destravar ou aumentar recursos para o município, para Valadares, por exemplo, nós conseguimos aumentar 1 milhão de reais ao mês no teto MAC da saúde. Então, assim, são situações assim, que destravamos também uma verba da açucareira, 4 milhões e 500. Então, assim, são vários outros recursos que têm sido destravados, têm sido viabilizados. A BR
né, a 259, que é a extensão da Avenida Minas Gerais, foi assinada agora a ordem de serviço para poder fazer um projeto para a gente tentar executar essa obra também o mais rápido possível, que o Hospital Regional está vindo aí, e essa obra se faz muito necessária. Então, assim, tem muito trabalho, está tendo muitos frutos. O deputado, pela história do senhor aqui, com a cidade, com a nossa região, é praticamente impossível fazer uma entrevista com o senhor sem tocar num assunto que tem a ver com sua história de vida, inclusive, que é a geração de emprego, geração de renda, né? E aí eu te pergunto, né? Pergunto ao senhor, qual a proposta do senhor para gerar emprego nesse período e até pós a pandemia, né? Porque a tendência é que um caos seja instalado, né? Olha, eu te confesso que, né, quando eu me coloquei meu nome à disposição do eleitorado para disputar uma eleição, o que mais me chamou a atenção foi justamente o desemprego. O Brasil vinha naquela ocasião aí com em torno de 13 milhões de desempregados, e a gente conhecer, a gente conviver com essa realidade de perto foi uma coisa assim que me marcou muito e que me mostrou o dano que causa o desemprego, né, de destruição de família, de lares, a dignidade da pessoa fica bastante, né, pequenininha. Então, assim, vai indo para o desalento. A pessoa chega num ponto que nem procurar emprego, ela não procura mais. E agora, com essa pandemia, nós vimos recuperando a geração de emprego no país, e o país vinha na rota de crescimento. O último trimestre de 2019 sinalizou um crescimento bastante satisfatório, e 2020 nós começamos com um cenário muito promissor. Mas veio essa pandemia agora e o que foi construído, nós estamos perdendo, então aumentou o desemprego, nós devemos ter aí uma depressão mesmo econômica. A partir do segundo semestre, aí a situação deve se agravar bastante no sentido econômico, mas nós vamos trabalhar, vamos viabilizar. Nós temos um ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é um exímio, é um grande ministro, é um grande economista, está trabalhando da maneira árdua para poder minimizar esses danos que vai causando na economia. Não é para desanimar, né, deputado? Apesar das dificuldades da pandemia, a gente tem que ter esperança de que vai ter um tempo melhor, né? Precisamos de acreditar, dobrar, né, dobrar as mangas e trabalhar dobrado. Então é o empenho, a dedicação, a confiança, ter fé, que nós vamos vencer isso sim, com certeza. Obrigado pela participação do senhor aqui no Balanço Geral, obrigado, sempre que solicitado, está sempre com a gente aí, obrigado pela presença. Falamos com o deputado federal Hercílio Coediniz. Ele, produção, está muito bem acompanhado aqui, viu, diga de passagem, pelo meu amigo David Barroso. Ele é chamado aqui, é o mago do marketing. Esse é fera, meu amigo particular, deputado também é meu amigo, né? A pessoa, pô, tem um amigo até deputado, tem você em casa que é pedreiro, o outro é pintor, o outro é mecânico, aí o Nick é amigo de todo mundo, tem amigo deputado também, filho. Aí, Edinho, sou seu amigo também, viu, Edinho? Você é cinegra, viu? Sou seu amigo também, Jaro. Já começa a ciumeira aqui. Sou amigo de jornalista, sou amigo de todo mundo. Vamos pro intervalo. Na volta tem esporte aqui no BG. Eu volto.